Presidente Paulo Guedes, bom dia. Bom dia, presidente Bia, ministro Fernando Haddad, secretário Gabriel. Obrigado por estarem aqui hoje para responder aos nossos questionamentos. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que, para isso ser feito, é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB, no caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% que foram quitados saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país, e também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira, uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que esses daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. Obrigado. Certeza que o ministro não vai se opor a isso. Obrigado, deputado Rubens Júnior. O ministro Fernando Haddad dispõe de 9 minutos. 3 minutos para cada pergunta. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade, e me coloco à disposição dessa casa para voltar aqui, se for necessário, e sempre é necessário prestar contas do trabalho do Ministério da Fazenda. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as 3 perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante, né? Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra. Houve uma farra durante as eleições, que, tudo somado, nós chegamos, em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais. Gasto anualizado durante as eleições. Entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. O Banco Central, PEC dos precatórios, né, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas.
absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75. Mas a inflação, vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juros, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais dos 5. Nem com os 13,75 ele baixou. Mas a inflação caiu, começou a cair, né? E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para a redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. E um debate técnico. Um debate técnico. Não tem a ver com política. Inclusive, eu queria dizer que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, nós só tivemos um presidente do Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. E ele agiu com plena autonomia, sem a lei da autonomia. Agiu com plena autonomia e basta perguntar a ele. Nunca houve. E nem por isso o saudoso Zé Alencar, vice-presidente, deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente do Banco Central nomeado por aquele governo. Então, não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal aqui. Nós estamos falando aqui se há espaço ou não, à luz das medidas tomadas e que estão consignadas nas atas do próprio Banco Central, que faz referência ao arcabouço, que faz referência à reoneração dos combustíveis, que faz referência a todas as medidas que estão sendo tomadas, né? Inclusive classificadas pelo presidente do Banco Central como corajosas, em recente entrevista na CNN. E essa discussão é absolutamente normal numa democracia. Absolutamente normal. Nenhum deputado que sobe à tribuna e fala da taxa de juros está ofendendo quem quer que seja. Está expressando uma angústia com o emprego, com o varejo. Para que o senhor tenha uma ideia, deputado Kim, nós estamos produzindo 50% do nosso potencial da indústria automobilística instalada no país. 50%. 70% dos carros hoje são vendidos à vista, porque não há crédito. O mercado de capitais está parado. Parado. Não há emissão de debênture, não há emissão de ações. E isso pode atravancar, sim, o crescimento mais vigoroso da nossa economia. E é também legítimo da parte dos técnicos e do próprio presidente do Banco Central ter uma outra opinião. É também da democracia que ele, né, tanto é que ele vem prestar contas, presta contas em entrevistas, já veio
ao Senado Federal falar, é um debate normal numa democracia. No mundo inteiro se discute isso. Se discute... o mundo hoje, desenvolvido, tem uma taxa de inflação superior à nossa e trabalha com juro negativo. Juro negativo. Né? Pega a Inglaterra. Eu tive com o ministro das Finanças da Inglaterra, lá no G7. A inflação na Inglaterra está em 10%, segundo ele me informou. E a taxa de juros não está em 10%. Ou seja, a taxa de juros está negativa. Então, cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso, só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação de se é necessário, com os dados projetados, se é necessário manter a taxa de juros em 13,75%. Grandes empresários estão fazendo esse debate. Será que esses grandes empresários estão desrespeitando quem quer que seja? Estão questionando a autonomia do banco, a qualidade técnica do seu corpo administrativo? Não. Estão ponderando sobre a realidade concreta do empresário, do trabalhador. E não há nada que desabone ninguém. É um debate que se faz no mundo inteiro. E não há nenhum problema com isso. Nós temos que nos reacostumar com a democracia. Democracia é isso, a gente poder conversar, poder falar, poder emitir uma opinião. O fato de eu entender que há espaço para um ciclo de corte não é uma ofensa. Eu, como ministro da Fazenda, posso opinar. E isso não deveria ferir suscetibilidades. Até porque eu não estou questionando a autoridade monetária, do ponto de vista do seu poder de definir a taxa básica de juros. Eu estou ponderando sobre o que é melhor para o Brasil, né?